grande abraço para você que tá ligado na Gol. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série A, 21ª rodada, é o segundo turno. Comendo solto, você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal. Vamos buscar pelo menos 100 likes para esse vídeo nesse domingão. Rodada número 21 com jogos no sábado e no domingo. E ainda tem o jogo do Cruzeiro na segunda-feira. E a gente vai acompanhar tudo que aconteceu até agora na 21ª rodada. Vamos nessa. O Vitória venceu o Cuiabá por 1-0. Segunda vitória seguida do Vitória, que não quer de jeito nenhum ficar na zona do rebaixamento e consegue ficar de fora por enquanto, né? O Cuiabá, 3 derrotas seguidas, esse agora é vice-lanterna do campeonato. Em São Januário, Vasco e Red Bull Bragantino empataram por 2-2 num jogo muito movimentado. O Elinho foi buscar o gol do empate do time de Bragança já aos 44 do segundo tempo. O Bragantino conseguindo empatar com o Vasco da Gama na reta final. Ainda dentro do sábado, no Heriberto Rios, Criciúma venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 2-1. Criciúma mantendo muito forte dentro do seu objetivo de ficar distante, né, da zona do rebaixamento. O Antônio Ascioli, na noite de sábado, deu Botafogo, goleou 4-1 para cima do Atlético Goianiense, inapelável, com certeza o Botafogo um dos grandes favoritos ao título, mais uma vez exemplo do ano passado. No Morumbi, fechando o sabadão, o São Paulo bateu o Flamengo com o gol do Caleri, Flamengo poupando um ou outro titular, pensando nos jogos de Copa, perdendo aí esse jogo e também a liderança do campeonato para o Botafogo. Nesse domingo, às 4 da tarde, Corinthians e Juventude empataram por 1-1, Juventude com vários jogadores expulsos. Corinthians empatou jogando em casa, Neoquímica Arena. Os jogadores expulsos do Juventude mais para a reta final do jogo, né? Foram alguns. E o Corinthians empatando com o Juventude. Esse empate jogou o Corinthians para dentro da zona do rebaixamento. No Maracanã, a quarta vitória seguida do Fluminense, mais uma vez por 4-0. Quarta vitória seguida dentro do Brasileiro. No meio de semana perdeu, mas foi pela Copa do Brasil para o Juventude. No Brasileirão são 4 vitórias seguidas. O Fluminense estava com 8 pontos e de repente já tem 20. Mas ainda dentro da zona do rebaixamento, mais um gol do Cauã Elias. Na Liga Arena, no Paraná, em Curitiba, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2-0. O Grêmio vem numa sequência muito forte dos últimos 12 pontos que disputou, marcou 10 pontos no Brasileirão, também outro que está ascendendo no campeonato, né? Corinthians, Fluminense e Grêmio, que começaram muito mal, eles estão num momento bem melhor do que já tiveram lá no início e agora dão indícios aí de fuga de zona do rebaixamento, enfim, a perspectiva para o futuro é melhor para eles. E no Beira-Rio, Internacional e Palmeiras empataram por 1-1 e a gente vai ter um grande jogo envolvendo dois dos melhores mandantes do campeonato. O Cruzeiro tem a melhor campanha em casa, o Fortaleza tem na verdade o Fortaleza tem a melhor campanha em casa, o Cruzeiro é o time de melhor aproveitamento, porque ele jogou menos, né, que o Fortaleza, mas esse jogo não vai ser no Mineirão, vai ser no Kleber Andrade em Cariacica, no Espírito Santo, mas é bom destacar que o Cruzeiro jogou 8 jogos em casa e ganhou todos. Vamos para a classificação então. O Botafogo lidera 43 pontos, mas já disputou 21 jogos. Botafogo e Flamengo têm rigorosamente a mesma campanha se a gente for trazer para análise dos pontos perdidos, né? O Flamengo tem 40 pontos, 3 pontos a menos, mas com um jogo menos que o Botafogo, né? 21 contra 20. O Botafogo já jogou 21 vezes, o Flamengo só 20, tem 40 pontos. Terceiro colocado é o Palmeiras com 37, esse já tem 21. O Botafogo abre 6 pontos aí para o Palmeiras, uma vantagem bem interessante, embora o Botafogo abriu uma vantagem para o Palmeiras, lembra um filme que a torcida do Botafogo não gostaria de lembrar em relação ao ano passado, mas tá com cara que esse ano vai ser diferente. Vamos ver. Quarto lugar, Fortaleza, 36 pontos, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, também é um dos que mais jogou, já fez 11 jogos. O Cruzeiro, que vem em quinto, tem 8 jogos em casa e ganhou todos, tem um aproveitamento superior ao Fortaleza, mas como o Fortaleza jogou mais vezes, acaba que ele tem uma campanha, no geral, em pontuação melhor do que da Raposa, que aliás está aqui emoldurando o nosso vídeo, a Raposa do Cruzeiro. Então o quinto lugar para o Cruzeiro, aliás, os dois se enfrentam numa luta de G4 e luta também para entrar na rota do título, porque se você percebe aí, Fortaleza e Cruzeiro estão muito bem, mas eles têm 19 jogos, eles têm dois jogos a menos que Botafogo e Palmeiras, por exemplo. O Fortaleza, se você traz para a campanha dos pontos perdidos, o Fortaleza, ele tem praticamente a mesma campanha do Botafogo, tem 6 pontos para jogar, se vencesse os 6, iria para 42, ou seja, um ponto abaixo só do Fortaleza.
Fortaleza nesse cenário de pontos abaixo do Botafogo, né? O caso do Fortaleza, se a gente for trazer para os pontos perdidos. O Cruzeiro muito parecido, poderia ter até 41, 2 a menos do que o Botafogo, então Fortaleza e Cruzeiro também postulantes ao título nesse momento. Sexto lugar o São Paulo, 35 pontos, mas esse já tem 21 jogos. Fora da zona da Libertadores, sétimo para o Bahia, tem 32, não vive o seu melhor momento, pelo menos em termos de resultado dentro do campeonato. Oitavo Atlético Paranaense tem 28, o Atlético Mineiro também tem 28, mas tem uma vitória a menos do que o seu xará do Paraná. Décimo lugar o Red Bull Bragantino com 26. Décimo primeiro o Vasco da Gama, 24. Esses times aí têm mantido essa campanha mediana até aqui, tanto o Bragantino quanto o Vasco da Gama, o Criciúma vão se mantendo mais ou menos no mesmo patamar. O Criciúma tem 24 pontos também, mas tem uma vitória a menos do que o Cruz Maltino. Fora da zona da Sul-Americana, 13º Juventude, tem 22 pontos, 14º Grêmio, fez 10 pontos dos últimos 12, está com 21 pontos. Bem posicionado nessa altura, buscando a sua recuperação para começar a pensar em partir de cima de tabela, né? 15º lugar o Vitória, 21 pontos, mas já tem 21 jogos. Vitória, 2 vitórias seguidas, se recusa a ficar dentro da zona de rebaixamento, vai resistindo bravamente no campeonato. 16º o Internacional tem 21 pontos, mas o Inter tem 16 jogos apenas. Ele tem 5 a menos que o Vitória, 4 a menos que o Fluminense, por exemplo. O Inter tem muito jogo para repor aí ao longo dos próximos meses e semanas. Zona de rebaixamento, o Fluminense é o 17º com 20 pontos, 18º Corinthians também tem 20, 19º Cuiabá, 17, 20º colocado é o Atlético Goianiense com 12 pontos apenas. Fluminense, 4 vitórias seguidas, vem se recuperando, estava lá afundado na lanterna. O Corinthians empatou, com o empate voltou para a zona do rebaixamento. O Cuiabá está aí com 3 derrotas seguidas, por isso volta à zona do rebaixamento. E o Atlético Goianiense não vence pelo Brasileiro há 1 mês e meio, já são 12 rodadas sem vitória dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Então a zona de rebaixamento aí com Fluminense, Corinthians, 2 grandões, né? Cuiabá e Atlético Goianiense. O destaque para essa recuperação aí da reta final de primeiro turno do Grêmio, do Fluminense e também do Corinthians, embora tenha entrado na zona nessa rodada. Se você faz um recorte dos últimos 10 jogos para o Timão, tá bem positivo essa reta final de primeiro turno virada para o segundo. Vamos aos principais artilheiros. Pedro do Flamengo tem 10 gols, é o principal goleador do Brasileirão. Martim Lucero, o argentino do Fortaleza, 8 gols para ele. Hulk do Atlético Mineiro, 7 gols. E com 6 gols o Pablo Verratti do Vasco da Gama, argentino. Luciano do São Paulo, também com 6 gols, assim como o Everaldo do Bahia. Também tem 6 gols o Paulinho do Atlético Mineiro. 6 gols ainda para o Isidro Pita do Cuiabá. Matheus Pereira, do Cruzeiro, tem 6 gols. E agora, para fechar a lista, o Luiz Fernando, do Atlético Goianiense, também com 6. E o Elinho, do Red Bull Bragantino, 6 gols para eles. Esse foi o resumo da Série A, o Brasileirão Série A, na sua 21ª rodada, faltando apenas o jogo entre Cruzeiro e Fortaleza para encerrarmos essa que é a terceira rodada, ou melhor, a segunda rodada do retorno. Deixa o seu like, se inscreva no canal, um grande abraço!